Olá, boa tarde. Na série de entrevistas com os candidatos, a gente recebe hoje Luciana Genro, que disputa a presidência da República pelo PSOL. Nos acompanhe. Luciana Genro nasceu em Santa Maria e tem 43 anos. É filha do governador Tarso Genro. Se elegeu deputada estadual pela primeira vez em 94 pelo PT. Foi reeleita em 2002. Quando venceu a disputa para um mandato na Câmara Federal. Deixou o Partido dos Trabalhadores para participar da fundação do PSOL. Seja bem-vinda, candidata. Obrigada. Participam desta entrevista o jornalista Jimmy Azevedo. Boa noite, Jimmy. E o jornalista e professor da PUC, Tércio Sacou. Boa noite, Tércio. Boa noite. Candidata, neste final de semana, nós tivemos um casamento coletivo em Santa Maria que celebrou aí a união de duas jovens, a Sabrine Benites, de 26 anos, e Solange Ramires, de 24. A cerimônia foi realizada pela juíza Karine Labres no fórum da cidade, depois do episódio do incêndio lá no CTG. Qual seria, no seu governo, a política para a união entre pessoas do mesmo sexo, e considerando que não haveria maioria no Congresso, né, para uma aprovação, vamos dizer assim, categórica de uma lei específica, embora a lei já permita, mas uma legislação específica para esses casos? Pois é, na verdade, o que nós temos hoje é uma decisão judicial do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que possibilita esta união. Entretanto, não há uma lei que garanta o casamento civil igualitário. E, obviamente, que a lei necessita de aprovação do Congresso, mas eu entendo que é muito importante o apoio do governo a essa medida e o trabalho do governo para que essa medida seja aprovada no Congresso. A gente tem hoje no Brasil uma situação de muita discriminação contra homossexuais, travestis, transexuais, lésbicas. Praticamente temos uma morte por dia da população LGBT, seja de assassinatos por crimes de homofobia, seja de suicídios, pelas pessoas se sentirem discriminadas e não aceitas, principalmente pelas suas famílias e pela sociedade. Então, a lei garantir o casamento civil igualitário é também, além de ser uma garantia legal, que vai além de uma decisão judicial que é precária, é também uma forma simbólica de lutar contra a homofobia. E a presidenta Dilma, ela inclusive recuou em iniciativas que ela havia tomado no sentido de buscar fazer campanhas nas escolas de combate à homofobia. O chamado kit anti-homofobia foi recolhido, né, e foi cancelado esse programa de combate à homofobia nas escolas por pressão desses setores mais reacionários do Congresso Nacional, que eu não chamo de bancada evangélica, porque eu tenho certeza que eles não representam a maioria dos evangélicos. E a própria Marina também não durou 24 horas e 4 tweets do Malafaia, o programa de combate à homofobia dela, de defesa do casamento civil igualitário, e ela também recuou. Então é evidente que há pressões de certos setores, mas essas pressões, elas são também resultado dos avanços. As marchas LGBT, as marchas do orgulho gay, têm se proliferado pelo Brasil, atraindo milhões de pessoas, não só os que são membros da comunidade LGBT, mas também os que são simpatizantes, apoiadores da causa de luta contra a discriminação. É possível que a senhora é possível encaminhar também um projeto para criminalizar a homofobia? Sem dúvida, esse projeto já está lá na Câmara e vem tendo a sua votação procrastinada, adiada, justamente por conta da pressão desses setores reacionários. Eu acredito que é obrigação do governo fazer esse debate abertamente com a sociedade, né? O respeito a todas as religiões pressupõe que nenhuma delas imponha as suas vontades, as suas crenças para as políticas públicas. As políticas públicas têm que garantir o interesse público. O Estado é laico justamente para garantir, ao mesmo tempo, a liberdade religiosa, a liberdade de quem não tem religião, e que as políticas públicas estejam acima das crenças e estejam efetivamente defendendo o interesse público. Tércio. Candidata, falando ainda sobre romper, muitos têm defendido nos debates, sobretudo, que o senhor tem pouco tempo de campanha eleitoral na TV e no rádio, uma mudança de paradigma econômico.
rompimento com o atual sistema, o atual paradigma, que é orientado por algumas práticas capitalistas e neoliberais. Mas há um temor por parte da população e até fomentada por parte dos seus concorrentes de como se daria esse processo. Como taxar fortunas, como romper com o pagamento de dívidas, sem que haja uma convulsão, um colapso econômico que acabe gerando inflação, desemprego, tem uma reação em cadeia na economia brasileira. Como fazer essa transformação sem que haja um rompimento e que as pessoas acabem sentindo esse processo de forma latente nas suas vidas? Na verdade, Tércio, as medidas que nós estamos propondo na campanha eleitoral, elas não são medidas assim tão radicais, né? A maior parte dos países da Europa, por exemplo, já tem impostos sobre as grandes riquezas. Agora mesmo saiu uma notícia sobre a Colômbia, que estava discutindo aumentar o imposto sobre as fortunas. Então, há uma certa mistificação em torno dessas propostas, porque de fato elas contrariam interesses. Mas elas são propostas que já existem em outros países, como é o caso do imposto sobre as grandes fortunas. A questão da dívida pública também já foi feita auditoria no Equador, por exemplo, e o mundo não acabou no Equador. Muito pelo contrário, o Equador conseguiu, a partir da auditoria, anular 75% da sua dívida. Porque o que acontece no Brasil, essa dívida que nós temos hoje, que já chega a mais de 3 trilhões de reais, ela começou a ser contraída lá na ditadura militar. E quando ela foi contraída, os juros eram flutuantes. Era como se hoje a gente fosse comprar uma geladeira e o vendedor dissesse: hoje o juro é 5%, amanhã eu não sei quanto vai ser, depende da economia. Pois foi assim que essa dívida foi contraída. E aí os juros explodiram e na década de 80 simplesmente a América Latina não conseguiu mais pagar e foi toda aquela crise. Então, na verdade, a fonte de crise, a fonte de instabilidade é esta política econômica que faz com que todo o esforço tributário do Brasil, todo o esforço produtivo do Brasil seja drenado para os interesses de poucos. Nós temos uma concentração brutal de riqueza no Brasil. É um número espantoso de 15 famílias, apenas 15 famílias que concentram uma riqueza equivalente a 10 vezes o que o Brasil gasta com o Bolsa Família em um ano inteiro. Tá? Tem 5.000 famílias, para ampliar um pouco mais o espectro, que cada uma delas tem em média um patrimônio de 400 milhões de reais. Então é muito dinheiro concentrado nas mãos de poucos e é preciso enfrentar esses interesses. É claro que eles fazem um certo terrorismo porque eles não querem perder os seus lucros, não querem que aumente a tributação sobre os bancos, aumente a tributação sobre os milionários, que se suspenda essa drenagem de pagamento da dívida pública. Mas eu tenho muita convicção de que é possível sim e de que eu sendo eleita, o PSOL estando no governo, nós teremos uma vontade popular muito profunda de mudança e de mobilização, porque evidentemente que o governo vai precisar do respaldo popular para ter força para fazer esses enfrentamentos. Precisaria uma reforma política completa aí, né, para se poder discutir essa questão assim a pleno, né? Algumas questões necessitam de mudanças legais, outras não. Por exemplo, a mudança na política econômica não precisa de uma mudança legal, precisa de uma mudança de governo. A política econômica é prerrogativa da Presidência da República e é por isso, inclusive, que nós não aceitamos essa independência do Banco Central. Seja a independência na prática, que é o que a presidenta Dilma faz, né? Ela faz uma espécie de união civil do Banco Central com os banqueiros, e a Marina, que é contra o casamento civil igualitário, ela defende o casamento civil entre o Banco Central e os banqueiros, né? Que é justamente essa independência formal que ela está defendendo, que é, de fato, terceirizar a política econômica para os mercados. Isso é muito grave, porque a política econômica é que define o nível de emprego, o nível de investimento público, o nível de crescimento econômico. Então, evidentemente que esse tipo de ação é possível de se fazer sem uma mudança legislativa. Outras questões exigem, evidentemente, apoio do Congresso, mas eu, como fui deputada por 8 anos, eu vi como muda a correlação de forças do Congresso quando a gente tem mobilização, quando a gente tem pressão social. Junho mostrou um pouco isso, né? Nós conseguimos baixar o preço da tarifa, sim, aprovar o fim do voto secreto, que há anos dormia nas gavetas do Congresso. Foi muito pouco em relação ao tamanho da mobilização, mas a gente teve vitórias. Agora,
Eu já vi vários casos em que projetos de lei foram aprovados dentro da Câmara, mesmo sem ter maioria de deputados, quando houve essa pressão. Basta lotar as galerias ou basta as pessoas se manifestarem através de redes sociais. Mesmo a imprensa, quando apoia, também ajuda muito. Sim. Então, eu acredito que se a gente tiver propostas que são favoráveis aos interesses do povo, nós vamos ter esse apoio popular e o Congresso vai sofrer essa pressão saudável das ruas e vai votar a favor dessas mudanças. Jim. Candidata, boa tarde. Boa tarde. A senhora disse que é preciso taxar a riqueza das 5 mil famílias mais ricas, obviamente, do Brasil. Exato. No entanto, em 2008, quando a senhora foi candidata a prefeita de Porto Alegre, a senhora recebeu 100 mil reais da multinacional gaúcha Gerdau, que inclusive, todos sabem, apoiou a ditadura militar na década de 60. Também recebeu recursos e está recebendo da companhia Zafari, que também é uma das famílias mais ricas do Brasil. Onde é que está a distância aí entre a coerência do que se fala e do que se pratica? Acho que isso só demonstra que eu, ao contrário da Dilma, por exemplo, que recebe dinheiro dos bancos, das empreiteiras e efetivamente governa a favor desses segmentos, né? Tanto na política econômica como colocando essas empreiteiras para fazer obras na Petrobras e superfaturamento e propinas, como a gente está vendo. O fato da Gerdau ter contribuído com a minha campanha em 2008, e, aliás, eles contribuíram com 100 mil reais para todos os candidatos, só demonstra que eu, apesar de ter recebido esse dinheiro, não tenho absolutamente nenhum compromisso com essas empresas, assim como também não tenho com o Zafari, que é a única empresa que doa para o PSOL, né? Então, o PSOL, por estatuto, tem uma definição de não receber dinheiro dos bancos, das empreiteiras e das multinacionais, que são as empresas que, em geral, os segmentos empresariais que mais estabelecem essa relação promíscua com os partidos e os governos, né? Vide os escândalos da Petrobras, as obras superfaturadas da Copa, as empreiteiras que participam desse processo são as mesmas que doam para Dilma, para o Aécio e para a Marina. Assim como a política que eles defendem, baseada nesse tripé macroeconômico, também é a política de interesse dos bancos. Eu não defendo a política dos ricos, muito pelo contrário, falo muito claramente que é preciso enfrentar esses interesses, taxar as grandes fortunas, taxar os milionários, taxar mais os bancos que precisam pagar mais impostos e fazer uma efetiva distribuição de renda. Temos a Maressa já... Bom, diga, Jim. Então a senhora taxaria, se virasse presidente da República, por exemplo, a fortuna da família Gerdau, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, a Gerdau certamente está entre as 5 mil famílias mais ricas do Brasil e seria taxada. A minha proposta é que fortunas acima de 50 milhões de reais, tá, paguem uma alíquota de 5% ao ano. Isso possibilitaria uma arrecadação de 90 bilhões ao ano, levando em consideração essa média de 5 mil famílias mais ricas do Brasil, que foi feita pelo Márcio Postman no Atlas da Exclusão Social, que dá mais ou menos uma média de 400 milhões de reais por família, né, de patrimônio. Então, todos os que estiverem acima dos 50 milhões teriam as suas fortunas taxadas em 5%. Isso não provocaria uma evasão de capital do país? Bem, primeiro que essas fortunas, em geral, elas não estão só em capitais, né? Elas estão também em patrimônio, que não é tão fácil assim de mandar para fora, né? E segundo, que nós também faríamos um controle de capitais, justamente para evitar essa fuga de capitais e principalmente a entrada de capitais especulativos, que entram aqui simplesmente para ganhar juros, né, nos títulos da dívida pública, porque eles lá fora pegam empréstimos a juro praticamente zero, porque na Europa, Estados Unidos, está emprestando dinheiro a juro pouco acima do zero, eles pegam dinheiro lá fora e entram aqui só para especular. Esse capital especulativo, ele não serve para nada para o Brasil, ao contrário, ele só drena a nossa riqueza justamente para esses segmentos mais milionários da economia. Então, de fato, esse capital não vai nos fazer falta. Vamos agora então para a redação aqui da Ubra TV, conversar com a Maressa. Boa noite, Maressa. Boa noite a todos. A partir de agora, você aí de casa pode já participar aqui do Conexão RS, pode mandar sua pergunta pelo Facebook, no facebook.com/UbraTV ou pelo telefone. Pode ligar para a gente que a nossa produção vai anotar a sua pergunta para o 3477-9105.
Para começar, eu queria perguntar para a candidata Luciana Genro a respeito dessa representação das mulheres na política, né? Nós temos 3 candidatas mulheres, a senhora, a Marina e a Dilma. Mas, ao mesmo tempo, a senhora sempre tem dito que não basta ser mulher, tem que estar do lado certo. Eu queria saber exatamente assim, num comparativo, então, entre as 2 candidatas, que são as mais fortes e são suas concorrentes diretas, elas estão do mesmo lado? Tem como colocar que alguma está mais ou menos do lado certo? Qual é esse lado certo? Pois é, eu vejo que tem um conjunto de políticas públicas de interesse das mulheres que nem a Dilma nem a Marina defendem. Por exemplo, a presidenta Dilma prometeu que iria, na campanha de 2010, ela prometeu que iria construir 70 mil creches no Brasil. Ela não entregou nem 10% do que ela prometeu. E creche ou escola infantil, que é o nome mais correto da creche, ela é fundamental para as crianças, para o desenvolvimento cognitivo da criança, é muito importante a educação infantil, e também para as mulheres, porque há uma hipocrisia se falar em apoiar as mulheres para que elas possam trabalhar, para que elas possam, inclusive, participar mais da política, e não atender a essa demanda básica que é com quem deixar os seus filhos. Eu fui mãe com 17 anos e eu tive o apoio do pai do meu filho, que é o Roberto Robaino, nosso candidato a governador, inclusive, não é mais meu marido, mas é o pai do meu filho, e tive também o apoio da minha família. E mesmo assim não é fácil ser mãe. Sim. E isso tem que ser uma escolha, e o Estado tem que apoiar essa escolha, oferecendo a creche, assim como também o tema do aborto, que é outro tema importante para as mulheres, porque o aborto é, infelizmente, uma realidade trágica, é a 4ª causa de morte materna no Brasil. Inclusive, nós tivemos agora o caso da Jandira, cujo corpo desapareceu depois de fazer um aborto numa clínica clandestina, inclusive pagando caro pelo aborto, o que demonstra que mesmo as mulheres que podem pagar não estão a salvo quando praticam um aborto clandestino. E são milhares de abortos praticados todos os dias. Então, para defender a vida das mulheres, é preciso também discutir esse tema do aborto sem preconceito e mais uma vez, retomando aquilo que eu falei inicialmente. As convicções religiosas de cada um devem ser o norte de cada um, mas as políticas públicas têm que pensar no interesse da coletividade. E essa tragédia do aborto que mata milhares de mulheres é, sem dúvida nenhuma, um problema que tem que ser enfrentado. Vamos fazer uma pequena pausa, mas antes eu quero lembrar que o Conexão RS abriu espaço para todas as candidaturas à presidência da República. Todos os partidos já foram ou também estão sendo contatados. Nós estamos aguardando os retornos dos demais candidatos. Daqui a pouco a gente continua conversando com a candidata Luciana Genro, do PSOL. Conexão RS abre espaço para as candidaturas. Hoje estamos recebendo a candidata à presidência da República pelo PSOL, Luciana Genro. Dime Azevedo abre esta rodada de perguntas. Candidata, no eventual segundo turno aqui no Rio Grande do Sul entre Tarso Genro e Ana Amélia Lemos, o PSOL se posiciona de que forma? E nacionalmente, num possível segundo turno entre Dilma e Marina, de que forma o PSOL deve se posicionar aí a partir de outubro? Olha, Jimmy, primeiro, nós não estamos entregando os pontos. Nós temos a convicção de que se a maioria das pessoas que apoiam as nossas propostas votarem no PSOL no primeiro turno e compreenderem a importância que tem de se fortalecer uma proposta de esquerda, nós podemos até chegar no segundo turno. Claro que sabemos que isso é difícil, até porque as pesquisas induzem a um voto entre os 3 que estão melhor colocados, né? Eu tenho, inclusive, insistido muito que o verdadeiro voto útil é o voto no melhor candidato e que jogar o voto fora é votar em alguém que pode ganhar e te decepcionar. Então, o primeiro turno é a hora de fortalecer o voto naqueles que têm as melhores propostas. E sendo assim, podemos até chegar no segundo turno. Mas se não chegarmos, Jimmy, o partido vai discutir, né? Isso, olhando retrospectivamente, o PSOL nunca apoiou ninguém no segundo turno, né? Eu creio que, oficialmente, o partido também não vai apoiar ninguém nessas eleições no segundo turno se nós lá não estivermos. Bom, falando sobre pesquisas ainda, candidata, sua base territorial é o Rio Grande do Sul, seu
território eleitoral é o Rio Grande do Sul, e esses indicadores iniciais mostram que a senhora reproduz aqui no Rio Grande do Sul um indicador de 1%, entre 1% e 2%, que já é o que acontece em outros estados também. Qual é a atribuição? É o pouco espaço de campanha? É a dificuldade de compreensão? É a ruptura de modelo que não é compreendida pela população? Qual é a sua avaliação sobre esse não impacto ainda que a campanha do PSOL, a presidência, teve em relação aos gaúchos, sobretudo? Bom, primeiro, eu acho que as pesquisas, elas não necessariamente refletem a realidade, né? Elas mais induzem do que refletem. E justamente elas levam as pessoas a esse voto útil, entre aspas, que na verdade é um voto inútil, porque é o voto no menos pior já no primeiro turno. Mas eu vejo que nós enfrentamos grandes dificuldades. Uma dificuldade, primeiro, que são as estruturas de campanha, né, milionárias. O dinheiro que existe, né, dos bancos, das empreiteiras, das grandes empresas multinacionais nas campanhas dos meus 3 principais adversários são na casa dos milhões, né? 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões é o teto de campanha da Dilma. O meu é 900 mil reais, eu não vou nem conseguir arrecadar tudo isso, né? Eu cheguei a 200 mil reais a muito custo, sendo que a maior parte é do próprio fundo partidário. Então, essa diferença, ela é grande. Depois nós temos o tempo de TV no horário eleitoral, que também é um abismo de diferença. Mas o que eu acho pior mesmo é a diferença na cobertura da mídia, né? E principalmente da mídia televisiva. Esse espaço que a gente tem aqui na TV Ubra é uma exceção que confirma a regra, né? A cobertura das grandes redes de televisão, principalmente da Rede Globo, é uma cobertura muito injusta e que induz muito o eleitor a imaginar que só tem 3 candidatos ou que só tem 3 que são efetivamente competitivos. Então a gente tem que lutar como Davi contra Golias, né? Para enfrentar essa desigualdade enorme. Uma parte disso a gente consegue compensar via redes sociais, mas a televisão tem um alcance que nenhum outro meio tem, a rede social não substitui a televisão. E temos a nossa militância, que não é uma militância paga, né? Ao contrário, por exemplo, do Aécio, aí, que declarou um gasto de 2,5 milhões com militância, com mobilização, quando a gente vê ele na televisão, ali no Jornal Nacional, rodeado daquela gente, abraçando, tirando selfies com ele, na verdade é tudo gente paga, que nem deve votar nele, né? Então a gente também tem uma militância muito forte que nos ajuda a compensar essa desigualdade, mas o jogo realmente é muito desigual e, portanto, a disputa é muito dura. Vamos voltar lá para a redação, porque tem uma pergunta de telespectador. Diga, Maressa. Olá, de novo, exatamente. O Calbi Silva, de Cachoeirinha, até acompanhando a questão das declarações da candidata em relação ao fator previdenciário, que ela tem dito que foi uma maldade com os aposentados, ele quer saber como a senhora vai fazer para resolver, então, esse problema do fator previdenciário. Sem dúvida, Maressa, esse é um problema muito importante, porque primeiro as pessoas que querem se aposentar, né, sofrem essa dificuldade enorme de ter que trabalhar mais anos ou ter a sua aposentadoria diminuída com o fator previdenciário. Isso foi feito pelo Fernando Henrique e na época o PT foi contra, né? E depois chegou no poder e manteve o fator previdenciário e manteve também uma outra maldade, que é a desvinculação do reajuste das aposentadorias com o salário mínimo. Então, o cidadão se aposenta ganhando 3, 4 salários, em poucos anos ele está ganhando apenas 1. Isso é uma perda de poder aquisitivo para o aposentado muito grave. Então, nós vamos acabar com isso, a nossa proposta de revogar essas mudanças que foram feitas pelo Fernando Henrique e mantidas pelo PT. E sabemos que há recursos para isso, sim, porque muito se fala no rombo da Previdência, mas, na verdade, a Previdência ela está dentro de um sistema que se chama Seguridade Social, que é composto não só da contribuição do trabalhador, mas é composto também por outras receitas, inclusive a contribuição sobre o lucro líquido das empresas. Então, a Seguridade Social ela é tão superavitária que, inclusive, ela contribui 20% das receitas que deveriam estar na conta da Seguridade são desviadas para pagar os juros da dívida pública. Esse superávit primário, né, que é essa economia que o Brasil faz para entregar para 5 mil famílias mais ricas, para os banqueiros, para os
donos desses títulos da dívida pública. Então, nós vamos reverter essa sangria da Seguridade Social e vamos assegurar melhores aposentadorias e também o fim do fator previdenciário. Depois das pressões feitas no Twitter pelo pastor Silas Malafaia, a candidata do PSB, Marina Silva, ela recuou sobre a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da adoção de crianças por pessoas da comunidade LGBT. O que a senhora acha dessa interferência da religião dentro da política? Eu acho lamentável. Acho que a liberdade de religião, ela é muito importante para todas as religiões e para quem não tem religião também. Portanto, é muito ruim que políticas públicas sejam determinadas por convicções religiosas, né? É por isso que, por exemplo, a igreja ela tem todo o direito de não querer celebrar um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quando se fala na defesa do casamento civil igualitário, não se está querendo impor à igreja católica, evangélica, ou seja qual for, que ela celebre este casamento. Não, a igreja tem o direito de ter o seu dogma, a sua crença, e agir de acordo com este dogma, com esta crença. Mas o Estado, sendo laico, é que precisa assegurar esses direitos iguais, independente da orientação sexual ou da identidade de gênero das pessoas. Então é essa separação que nós queremos fazer. A igreja no seu lugar, com as suas crenças, com a sua prática e com a sua convicção. E o Estado brasileiro assegurando direitos iguais para todos, inclusive o direito de liberdade religiosa. Candidata, sobre segurança pública. Polícia Militar exerce um papel do Brasil que não exerce na maioria das nações desenvolvidas e em desenvolvimento no mundo. O Exército, as forças militares têm um poder grande de polícia no Brasil. A Polícia Civil tem um papel mais de investigação e de apuração dos fatos que envolvem a segurança pública. Como a senhora vê, qual é o seu projeto de segurança pública para o país e onde a Polícia Militar se insere dentro desse projeto? Bom, nós defendemos a desmilitarização da polícia, né? Inclusive tem uma proposta de emenda constitucional tramitando na Câmara, no Senado, que visa justamente esse processo de desmilitarizar. Quem elaborou, o autor é o senador Lindbergh Faria, mas o elaborador da proposta é o Luiz Eduardo Soares, que é um antropólogo especialista em segurança pública, inclusive me ajudou a elaborar o meu programa de segurança quando eu fui candidata a prefeita. E essa proposta inclui a desmilitarização, que não significa que a polícia não vai ter armas, mas significa que ela não vai estar submetida a uma estrutura militarizada, onde o treinamento é um treinamento para a guerra e não um treinamento para a proteção, para a garantia dos direitos humanos. Então a gente precisa mudar essa mentalidade da polícia, que normalmente entra nas comunidades pobres de forma extremamente violenta, né, sob o manto da chamada guerra às drogas, promove uma verdadeira guerra aos pobres. E isso acaba gerando casos como Amarildo, Cláudia, DG e outros tantos anônimos que são executados sumariamente ou torturados por essa polícia violenta. Mas cabe um enfrentamento bem forte da sua parte para mudar uma estrutura que está tão arraigada socialmente, né, candidata? Toda a nossa proposta é uma proposta de mudança estrutural, né? Talvez por isso ela assuste alguns, porque às vezes as pessoas têm medo de mexer na raiz dos problemas e acham que isso é muito radical. De fato, nós somos radicais, nós queremos ir à raiz dos problemas, então a polícia tem que mudar e ela também precisa ser melhor remunerada e melhor aparelhada. A Polícia Civil, por exemplo, tem muita dificuldade de investigar. Os homicídios no Brasil praticamente não são investigados. Nossas cadeias estão superlotadas de jovens, pobres, negros de baixa escolaridade e que na sua maioria cometeram crime de tráfico, mas não crime de violência contra a pessoa, enquanto que os homicidas estão soltos, porque é mais difícil investigar homicídio do que entrar numa favela prendendo meia dúzia de traficantes que inclusive vão ser rapidamente substituídos por outros, né? Porque há um verdadeiro exército de reserva de jovens que não têm perspectiva, não têm acesso à educação, à cultura e ao trabalho. Então a gente vai mudar estruturalmente essa estrutura policial. Vamos ao vivo então agora aqui ao campus da UBRA. Olá, Bives, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos, em especial a candidata Luciana Genro. Quem vai fazer a pergunta hoje é o nosso colega, o Thales Feijó, estudante de artes visuais. Thales, por favor, a sua pergunta. Luciana, eu gostaria de saber o que a senhora pretende fazer quanto à cultura gaúcha, as artes cênicas, as artes plásticas,
A parte da música, qual é as suas opções de projetos? E concluo esta participação com mais uma pergunta sobre a governabilidade, algo que foi criticado no governo atual, as alianças. Como é que a candidata pensa em trabalhar junto com o Congresso e o Senado para que o governo possa colocar as suas ideias em prática? Direto do Campo Central da Ubra em Canoas, Luiz Gustavo Vives para o Conexão RS. A senhora escolhe por onde a senhora quer começar, candidata. Bom, é o Thales, Obrigado, né, Vives. que fez a pergunta. Thales, embora eu seja gaúcha, eu não posso pensar só na cultura gaúcha, né? Nós temos que pensar na cultura do Brasil inteiro. E o que eu vejo que é principal nesse momento é que a gente mude esse sistema de financiamento dos projetos culturais. Porque hoje os projetos culturais são financiados através, fundamentalmente, do setor privado, né, que recebe uma isenção de impostos para dar apoio a projetos culturais. E o que acontece, então? O setor privado escolhe apoiar os artistas que já são mais famosos, que já são mais conhecidos e que não necessitariam realmente desse apoio. E acaba não dando tanta atenção justamente para os artistas que estão começando. Então nós queremos mudar esse sistema e ao invés de apoiar as artes e a cultura através de leis de incentivo fiscal, nós vamos apoiar aumentando os recursos orçamentários e promovendo licitações onde todos os artistas possam participar e possam concorrer a esse patrocínio para que ele seja democratizado. Quanto à governabilidade, eu creio que nós não podemos repetir esse sistema de balcão de negócios, né, que é o que ocorre hoje e é o que ocorreu no passado com o Fernando Henrique. Ele comprou a sua reeleição, né, isso foi amplamente denunciado na época, e o Lula fez o mensalão. Mas, além desses balcões ilegais, eles também fazem o balcão legalizado, que é as emendas parlamentares, os ministérios, os cargos no governo. Porque é justamente uma união de partidos sem afinidades ideológicas. O que eu pretendo fazer? Eu pretendo governar principalmente apoiada na pressão popular. Sim. Eu não vejo outra saída para dialogar com um Congresso onde eu não terei maioria, porque mesmo que eu seja presidente, obviamente o PSOL não terá maioria no Congresso, nenhum partido nunca teve maioria no Congresso. Então nós vamos, ao invés de fazer essa união sem ideologia, nós vamos permitir que, obviamente, os partidos se expressem no Congresso, isso está fora da alçada da presidência, é o povo que vai eleger os parlamentares. Obviamente que eu peço à população que vote nos deputados do PSOL, nos senadores do PSOL, para nos ajudar a ter um apoio dentro do Congresso Nacional, mas nós vamos precisar desse apoio popular que realmente ajuda e muda a correlação interna do Congresso. Quando há essa pressão externa, de fato, a gente consegue incidir bastante e mudar, inclusive, a opinião dos parlamentares. Intervalo, daqui a pouco a gente continua conversando com a candidata Luciana Genro. A gente continua esta conversa com a candidata à presidência da República pelo PSOL, Luciana Genro, e vamos direto lá para a redação da Ubra TV para conversar com a Maressa, porque temos mais uma pergunta. Temos muitas perguntas ainda relacionadas à questão do fator previdenciário. O pessoal está realmente muito interessado nessa questão, é bem interessante. Mas agora vamos fazer a pergunta do Guilherme Medeiros, de Canoas. Ele quer ser uma pergunta bem teórica. Como é que a Luciana Genro pretende governar em um sistema capitalista, tendo ideias de cunho socialista, e se o PSOL pretende mais à frente fazer uma ruptura com o sistema e de que maneira? É o Guilherme Medeiros, de Canoas. Não fui eu que inventei. Ótima pergunta. Na verdade, as propostas que o PSOL vem apresentando na campanha eleitoral não são propostas diretamente socialistas, né? Revolução na estrutura tributária, taxando as grandes fortunas, aliviando a classe média, os assalariados, aumentando a tributação sobre os bancos, não é uma medida socialista. Reforma agrária, o próprio nome já diz, é uma reforma. Reforma urbana, que significa cumprir o Estatuto das Cidades, garantir que a propriedade territorial tenha uma função social, que é o que está na Constituição, não é uma medida socialista. O problema é que os capitalistas não querem sequer
aplicar as reformas que favorecem a maioria do povo, né? Então nós, os socialistas, é que temos que empunhar essas bandeiras que são das reformas radicais. Radicais porque são reformas que vão à raiz dos problemas. Obviamente que elas acumulam, ajudam na construção de uma sociedade socialista, mas o socialismo não se constrói a partir de uma eleição, né? O socialismo se constrói a partir de um processo de luta, de enfrentamento, de mobilização dos trabalhadores, do povo, da juventude. Então eu creio que um governo do PSOL seria o primeiro passo em direção a essa construção, mas o programa que nós estamos apresentando é um programa de reformas radicais, de reformas profundas, estruturais, que podem efetivamente dar maior protagonismo para o povo e inclusive garantir que esses avanços socialistas, que significa garantir igualdade, liberdade para todos, possam efetivamente ser garantidos. Candidata, a suposta denúncia de desvio de verba que envolveu a candidata, aliás, a deputada do PSOL do Rio de Janeiro, Rocha, ela deu margem para ironias do deputado Marco Feliciano sobre o PSOL. Também tem a questão da proximidade do PSOL com Collor nas Alagoas. Isso não torna o PSOL um partido mais próximo dos outros? Não, não há nada que aproxime o PSOL do Collor, ao contrário. O Collor está com o PT, é a Dilma que está apoiando o Collor. E a Heloísa Helena está enfrentando o Collor como candidata ao Senado. É justamente o oposto. Nós estamos sempre denunciando essa lógica dos partidos que ressuscitam essas famigeradas oligarquias políticas. Um dos primeiros enfrentamentos que nós tivemos com o governo do PT foi justamente quando eles se aliaram com o Sarney e colocaram o Sarney para presidir o Senado, quando eles chamaram Henrique Meirelles, que era um deputado eleito pelo PSDB, oriundo do Bank Boston, para chefiar o Banco Central e dar continuidade a uma política econômica totalmente contrária a tudo que o PT sempre defendeu. Então, se nós quiséssemos o caminho fácil de se aliar com esse tipo de político tradicional, nós teríamos ficado no PT, né? Seria muito mais fácil para nós, para mim, por exemplo, teria continuado sendo deputada, né? Porque o PSOL não conseguiu fazer legenda em 2010, apesar de eu ter sido uma das deputadas mais votadas do Estado, com mais de 130 mil votos, com quase 130 mil votos. Então, nós justamente optamos por construir um novo partido com todas as dificuldades inerentes a isso, um partido que não tem relações com empreiteiras, com bancos, com multinacionais, que não recebe esse tipo de financiamento, que não tem esse tipo de compromisso e que fala claramente na campanha eleitoral que vai contrariar estes interesses, justamente porque nós queremos construir uma esquerda coerente. Mas o pessoal estava se aliando ao PSDB para a Heloísa Helena derrubar o Collor. De forma nenhuma. Não há uma proximidade nesse Não há nenhuma aliança com o PSDB em Alagoas. A Heloísa Helena tem hoje uma proximidade com a Marina, inclusive, né? Ela está já há vários meses, e isso é público e notório, que ela está construindo a rede junto com a Marina. Nós abrigamos a Heloísa Helena como candidata no PSOL por generosidade com ela e por retribuição a tudo que ela fez pelo PSOL, por ter nos ajudado a construir o partido. Mas ela está num caminho de aproximação com a Marina. Talvez por isso, né, o PSDB esteja dando algum apoio para ela lá. Mas a aliança formal do PSOL com o PSDB não há em lugar nenhum, isso é totalmente vetado. Aliás, não há aliança formal do PSOL com nenhum desses partidos em lugar nenhum. Jim. A redução das tarifas de transporte público em todo o Brasil em 2013 foram aí o pontapé inicial para as jornadas de junho, que levaram milhões de brasileiros às ruas. No seu programa de governo, a senhora trata e diz que é possível reduzir as tarifas dos transportes públicos, inclusive zerar algumas tarifas. Dê um exemplo prático em relação a isso. Na verdade, Jimmy, isso faz parte de uma necessidade, né? Porque o transporte é o direito de ir e vir das pessoas. Então, assim como a saúde pública é assegurada de forma gratuita, nós também temos que caminhar para um modelo em que o transporte seja um direito assegurado, independente da pessoa poder pagar ou não, né?
Como fazer isso é que é a questão. E é por isso que eu tenho criticado muito os meus adversários que fazem propostas de melhorias na saúde, na educação, no transporte, mas não dizem de onde vão tirar o dinheiro. E eu tenho dito, porque nós podemos melhorar o transporte, ajudar os estados e municípios a terem uma tarifa mais baixa e até se chegar na tarifa zero, a partir dessas mudanças estruturais que nós vamos fazer, tanto na política econômica, né, e parando de drenar todo esse dinheiro para o pagamento da dívida pública e principalmente através das mudanças na estrutura tributária, né, fazendo uma tributação maior sobre alguns segmentos. Por exemplo, as instituições financeiras, elas pagam apenas 17% de imposto. A carga tributária de uma instituição financeira é só 17%, enquanto que o setor da indústria, por exemplo, paga 35% de carga tributária. Então há uma discrepância brutal, há uma proteção muito grande na tributação ao setor financeiro, com isenções que foram concedidas, inclusive na época do Fernando Henrique, isenção para estrangeiros que investem na Bolsa de Valores, isenção para remessa de lucros para o exterior, isenção para distribuição de lucros. Então há um conjunto de benefícios ao capital que nós vamos rever. E aí a gente pode criar um fundo que auxilie os estados e municípios a ter um transporte de melhor qualidade e com uma tarifa mais baixa, buscando atingir a tarifa zero. Bom, candidata, um tema que não é abordado nas campanhas, mas que diz muito respeito a nós jornalistas e a toda a comunidade interessada no meio da comunicação, é a questão das concessões de rádio e televisão e a própria lei, a legislação que regula os meios de comunicação no Brasil, hoje bastante concentrados em alguns grupos, e também há uma distribuição muito grande na mão de políticos e religiosos, sobretudo no interior e no norte e nordeste do Brasil. Qual é a política do PSOL à frente de uma eventual presidência da República com relação a isso? A lei dos meios da Argentina também, nessa questão, o que parece para a senhora? Eu já ouvi falar muito bem da Lei dos Meios da Argentina, justamente dos militantes dessa área da democratização da comunicação. Eu não tive a oportunidade de estudá-la detidamente, mas tenho boas referências. Eu vejo que hoje o que nós temos no Brasil não é uma verdadeira liberdade de imprensa. Nós temos uma liberdade para os donos dos meios de comunicação veicularem e publicarem o que eles acham que deve ser veiculado e publicado. Isso não é liberdade de imprensa, isso é liberdade para os donos da imprensa. Então, o que nós queremos fazer? Uma liberdade real. Eu sou hoje vítima desse processo, né? Quando a grande mídia simplesmente esconde a candidatura do PSOL. Então, nós queremos uma mídia democrática no sentido de que todas as posições políticas e todas as posições da sociedade possam se expressar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma auditoria nessas concessões de rádio e televisão, impedindo essa propriedade cruzada, né? Famílias que controlam vários meios de comunicação e também políticos que têm laranjas, porque a legislação já proíbe que os políticos sejam donos das concessões, mas eles colocam laranjas e ficam por trás dessas concessões de rádio e televisão. Então nós vamos ter que fazer uma grande auditoria em tudo isso, revisar essas concessões e abrir um debate muito grande por uma lei que realmente contemple essa verdadeira democratização dos meios de comunicação que hoje nós não temos no Brasil. A campanha da presidente Dilma Rousseff, ela tem investido pesado contra a Marina Silva por conta da possibilidade de Marina Silva deixar de lado o pré-sal, que teria surgido no programa de governo de Marina. No seu governo, o pré-sal seria uma prioridade? Eu vejo que essas brigas da Dilma e da Marina são o sujo falando do mal lavado, né? Tem essa briga do pré-sal, tem a briga dos bancos, elas se acusam mutuamente, cada uma de defender mais os interesses dos banqueiros, quando elas estiveram juntas com o Lula, né? Quando se praticou os juros mais altos para os banqueiros, né? Onde eles lucraram, né? O próprio Lula reconhece isso, nunca os bancos lucraram tanto no governo dele. E isso teve continuidade com a Dilma e terá continuidade com a Marina pelas políticas econômicas que ela vem defendendo. Eu vejo que o pré-sal, sim, precisa ser explorado, mas nós não concordamos com esse modelo de privatização que a Dilma implementou através dos leilões, né? O leilão de Libra entregou a nossa riqueza do pré-sal para segmentos privados. Nós entendemos que é necessário
que o pré-sal seja controlado pela Petrobras. Por quê? Porque é uma riqueza estratégica para o país e a forma e a velocidade como ela deve ser explorada deve estar subordinada aos interesses do país. Explorar o pré-sal de forma privada pode significar, inclusive, acelerar demais a sua retirada e isso prejudicar de alguma maneira a Petrobras, prejudicar o país com excesso, né, de petróleo que pode fazer o preço baixar e o país acabar perdendo divisas. Então, tudo isso é um cálculo que tem que ser feito de acordo com o interesse público e não com o interesse privado. E essa é a minha diferença central com a Dilma e com a Marina. Eu quero pré-sal público e não nas mãos privadas. O recurso é interessante para o país poder investir em políticas Sem dúvida, públicas. mas também não podemos e não devemos apenas apostar nos combustíveis fósseis, né? Nós precisamos incentivar outras fontes de energia, como a solar, a eólica, a biomassa, e nesse caso o BNDES pode cumprir um papel importante, porque hoje o BNDES financia apenas grandes grupos econômicos. Na verdade, são 12 grandes grupos que recebem 60% do dinheiro do BNDES, Sim. enquanto que os pequenos e micro empresários, ou médios inclusive, pouco recebem, tem que enfrentar uma burocracia gigantesca. A energia solar, por exemplo, através das placas fotovoltaicas que poderiam ser instaladas nas casas das pessoas, é extremamente cara hoje, e o BNDES poderia estar financiando as pessoas para que elas instaurassem a sua placa fotovoltaica e produzissem a sua própria energia a partir do sol. Isso é viável, há tecnologia, mas o BNDES não se interessa. Temos 4 minutos, então vamos encaminhar rapidamente. Candidata, nesse assunto, a senhora disse que é preciso investir em energias limpas, né? Mudar, reformular a matriz energética brasileira. A senhora é a favor da energia nuclear, como defende Marina Silva? Não, eu não sou a favor da energia nuclear. Eu acho que a energia nuclear é muito perigosa, né? Nós ainda não temos uma tecnologia que assegure a segurança. Vide os acidentes que já aconteceram no mundo inteiro, né? Então eu acho que por precaução é melhor não utilizar a energia nuclear até que o mundo produza uma tecnologia que realmente possibilite se ter certeza de que não vai haver acidentes como os que já aconteceram. E como há alternativas que são viáveis e são muito mais seguras, como é o caso da solar, da eólica e da biomassa, eu acho desnecessário se investir em algo tão perigoso. Candidato, o PSOL tem abordado críticas em vários momentos ao governo Dilma Rousseff. Mas uma das questões onde não se percebe tanta incisividade é a educação. Tem programas como o Reúne, o ProUni, a criação de universidades federais. A senhora avalia como positiva a gestão da educação, sobretudo a educação superior, durante a gestão do governo PT nacional? Eu acho que houve avanços no sentido de que nós tivemos um maior acesso às universidades, né? Entretanto, esses avanços foram limitados pela escassez de recursos. Por quê? Porque, primeiro, se abriu mais vagas nas universidades públicas, mas não se criou uma infraestrutura correspondente a essas vagas. Então, há déficit de professores, há déficit de bibliotecas, há déficit de laboratórios, há déficit na infraestrutura das universidades, os professores estão mal pagos, vide as greves que vêm ocorrendo. E, portanto, há também déficit na assistência estudantil, porque não adianta se abrir mais vagas para que os estudantes cheguem na universidade se não se dá condições para eles concluírem o curso, né? Às vezes o jovem abandona a universidade porque não tem dinheiro para comer, para comprar livro, para o transporte. Então há todo um conjunto de políticas que tem que acompanhar esse processo de ampliação de vagas. A nossa meta seria o investimento dos 10% na educação pública, né? Fundamentalmente pública, garantindo, como na Argentina, que o jovem termina o ensino médio e tem acesso a uma vaga numa universidade pública. Temos um minuto ainda, então eu queria lhe deixar para as considerações finais. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade e quero dizer que o PSOL tem propostas concretas
para mudar essa situação que nós vivemos hoje no Brasil e que foi questionada pelo povo nas ruas em junho de 2013. Nós tivemos grandes mobilizações da juventude por mais direitos. E é possível conquistar esses direitos. É possível uma saúde, uma educação, um transporte de qualidade. É possível oferecer aos jovens acesso à cultura, acesso a um futuro melhor. Desde que se tenha um governo com coragem de enfrentar esses interesses poderosos que sempre dominaram a nossa economia e a nossa política. O verdadeiro voto útil é o voto no melhor candidato. Não jogue o seu voto fora, votando em alguém que pode ganhar e te decepcionar. Fortaleça a esquerda coerente no primeiro turno. Quem sabe nós conseguimos chegar no segundo turno com o seu voto. Se nós não chegarmos lá, você pode votar no menos pior no segundo turno, mas no primeiro turno vote no 50. Tá certo. Muito obrigado, candidata. Muito obrigado também aos jornalistas de Mitércio. Obrigado mais uma vez pela presença. O Conexão RS amanhã volta com o Luiz Gustavo Bives e Fernando Perdigão. Programa normal com muitas atrações para você. E na quarta, aí sim, nós retomamos a série de entrevistas com os candidatos. Olívio Dutra, candidato do PT ao Senado, vai estar aqui conosco. Até lá!